Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar aqui com uma peça extremamente importante, que é a peça de apelação. A apelação já caiu diversas vezes em prova, inclusive sucessivamente. Uma OAB cai a apelação, na outra cai a apelação, na outra cai a apelação. Isso pode acontecer, né? E quando a gente fala em apelação, é importante estudarmos não só as razões de apelação, mas também as contra-razões de apelação. Tá? Então, sem dúvidas, é uma aula extremamente importante que eu preciso falar para vocês. Então, vou aqui compartilhar o material aqui da nossa apelação. Muito bem, então vamos aqui aula de apelação. Bom, o que nós precisamos saber? Primeiro, a identificação, né? Bom, a identificação ela vai depender da espécie de apelação. A apelação que mais cai em prova, sem dúvidas, é a apelação que envolve o 593, inciso primeiro do Código de Processo Penal. O artigo 593, inciso primeiro do Código de Processo Penal é aquela apelação que é cabível de uma sentença condenatória ou absolutória. Então, houve uma sentença condenatória, o réu foi intimado dessa sentença condenatória, ou foi publicada a sentença condenatória, aberto vista a defesa, nós temos que fazer uma apelação. Né? Então, a identificação desta apelação é muito simples, basta aqui a linha do tempo, verificar a linha do tempo, fato, denúncia, recebimento da denúncia, resposta à acusação, que nós já falamos, audiência de instrução, memoriais do MP, memoriais do réu, que nós já falamos, sentença, e aqui da sentença é cabível apelação. Pois bem, mas existem outras espécies também de apelação, tá? Que inclusive já caiu em prova também. Então vamos verificar aqui essas espécies de apelação. Então nós temos aqui a 593, inciso primeiro, que fala que é cabível apelação contra uma sentença condenatória ou absolutória. Claro que quem pode apelar pode ser tanto o Ministério Público quanto o réu. Né? Então, a parte que se sentiu prejudicada por aquela sentença pode recorrer. Tá? O prazo deste recurso são 5 dias para a petição de interposição e 8 dias para as razões. Então, são 5 dias para a interposição, que você demonstra o interesse no recurso, e 8 dias para apresentar as razões, onde você vai tentar convencer o tribunal, formado ali por 3 julgadores, 3 desembargadores, na reforma da sentença. Já falo para vocês que na prova, vocês, quando tiverem de datar no último dia, você vai datar no último dia da interposição, que é o quinto dia, e nas ações também no quinto dia. Então vai ser tudo a mesma data, tanto da interposição quanto das razões vão ser no quinto dia. Mas por quê? Você acabou de falar que as razões são 8 dias? Porque na prática você é intimado a apresentar as razões em 8 dias. Então você tomou ciência da sentença, você tem 5 dias para interpor a apelação, que é a vontade de recorrer. Depois pode durar aí uma semana, 2 semanas, um mês. Você é intimado para apresentar as razões em 8 dias. Aí onde a gente, na prática, a gente faz uma petição de juntada para o juiz, e já junta as razões de apelação, tudo em 8 dias. Mas na prova de vocês, como vocês vão fazer interposição e razões tudo ao mesmo tempo, então vai ser a mesma data do quinto dia, ok? Isso vai valer, pessoal, para todos os recursos, recurso em sentido estrito, que são 5 e 2 dias. Aí isso vai valer para o agravo em execução, que também são 5 e 2 dias, ok? Tá? Muito bem. Aqui eu fiz um questionamento, né? Recorrer de sentença absolutória, né? Quer dizer, existe a possibilidade da gente, como defesa, recorrer de uma sentença que absolveu o réu? Um pouco contraditório, não é? Mas imagine cair na prova de vocês falando que houve uma sentença absolutória e você está sendo intimado. Não, mas absolveu, para que eu vou recorrer? Porque tem sentenças que absolvem o réu na criminal, mas que não fazem coisa julgada no cível. E tem sentenças que absolvem no criminal que fazem coisa julgada no cível. O que é fazer coisa julgada no cível? É simplesmente por fim àquela ação cível, talvez de indenização. Então, tem sentença que absolve que a gente não concorda, que a gente quer que reforma a sentença de absolvição para uma absolvição melhor,
uma absolvição que faça coisa julgada no cível, né? A resposta a esse questionamento vocês encontram no artigo 63 do CPP. No artigo 63 do CPP, tá? Que determina aqui as situações que fazem coisa julgada no cível, né? O artigo 63 fala: transitada e julgada a sentença condenatória, poderão promover a execução no juízo cível para o efeito da reparação do dano, ofendido seu representante legal ou seus herdeiros. Aí vem o 64 e fala, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime, se for o caso, contra o responsável civil. Agora, 65, 66 e 67. 65. Faz coisa julgada no cível, ou seja, põe fim no cível. É uma sentença que absolve que é muito boa, né? Porque faz coisa julgada no cível. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, né? Então veja que se há uma excludente de ilicitude no criminal, esta absolvição vai fazer coisa julgada no cível, né? Então seria uma sentença boa, né, que você não precisaria recorrer. O artigo 66 fala, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, ou seja, mesmo que haja uma absolvição no criminal, a ação civil poderá ser proposta, ou seja, então não vai fazer coisa julgada no cível, quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Ou seja, se a pessoa foi absolvida por falta de provas da materialidade do crime, ou por falta de provas de autoria, essa absolvição no criminal não vai fazer coisa julgada no cível. Agora, a doutrina entende que o contrário, se você está provado que o sujeito não é o autor do crime, ou provado que o crime não aconteceu, essa absolvição no criminal vai fazer coisa julgada no cível, tá? Então, a falta de provas é ruim, a gente pode recorrer. Está provado, foi absolvido e provado, né, que ele não é o autor do crime ou que o crime não aconteceu, essa sentença absolutória no criminal é muito boa, porque faz coisa julgada no cível. E vem aqui o artigo 67, fala, não impedirão igualmente o propositor da ação civil, ou seja, também não vai fazer coisa julgada no cível, o despacho de arquivamento do inquérito de peça de informação. Gente, se no criminal arquivou um inquérito, isso não impede o cível, né? A decisão que julgar extinta a punibilidade, ó, se foi julgada extinta a punibilidade no criminal, houve uma prescrição no criminal, isso não impede a ação cível. A prescrição, contagem de prazo de prescrição no cível é diferente. E se exercer a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Gente, as situações em que exclui o fato típico, foi comprovado no criminal que não houve dolo nem culpa, o fato é atípico, ou houve um princípio de insignificância, o fato é atípico, Quer dizer, se você verificar que houve a absolvição porque o fato não constitui infração penal, que é o artigo 386, inciso terceiro, essa absolvição no criminal não faz coisa julgada no cível, tá? E aí, se for uma escolha de culpabilidade, uma inimputabilidade, uma inexigibilidade de conduta diversa, uma coação moral irresistível, a escolha de culpabilidade, a doutrina entende que também não faz coisa julgada no cível, tá? Ok? Então isso é importante, porque essa pergunta ela poderia surgir tanto numa peça quanto numa questão discursiva, tá? Esse princípio do não reformar-se, o império do artigo 617, ele é muito importante, porque se há um recurso exclusivo da defesa, então, por exemplo, houve uma sentença penal condenatória pelo crime de furto. O furto prevê uma pena de 1 a 4 anos, ok? Pena de 1 a 4 anos, ok. O sujeito foi condenado, sei lá, a 2 anos. Não foi nem no mínimo, nem no máximo, foi no meio, 2 anos. Muito bem, foi condenado a 2 anos. Se o Ministério Público recorre, essa sentença condenatória por 2 anos pode aumentar para 3 anos, 4 anos, tá? Agora, se há um recurso exclusivo da defesa, então o Ministério Público não recorreu, transcorreu em autos esse recurso, o Ministério Público não recorreu, a defesa vai recorrer, pode piorar essa sentença? Não. Mas então, porque essa pergunta o cliente faz, né? Você foi condenado a 2 anos, você vai recorrer, não pode ter possibilidade de ir para 3, para 4? Não. O princípio do não reformar império que está garantido no artigo 617 do CBT. Mesmo que se detecte um erro na sentença, tá? Isso é muito importante. Imagina que, na verdade, esse crime fosse um crime de roubo que prevê a pena de 4 a 10 anos. E ninguém viu essa emendaço libelli, ninguém argumentou esse emendaço libelli, e o sujeito foi condenado a 2 anos, por furto, de 1 a 4. Você recorreu, chega o tribunal e fala assim, gente, espera aí, gente, isso aqui não é furto não, isso aqui é roubo. E roubo prevê uma pena de 4 a 10 anos, o mínimo é 4. O cara foi condenado a 2.
Pode reformar essa sentença para prejudicar? Não. Não, não e não. Imagina o carão que você ia fazer para o seu cliente, né? Não, vou tentar aqui absolver, vou recorrer dessa sentença condenatória, você foi condenado a 2 anos, deixa eu recorrer, chega o tribunal e fala, não, espera aí, isso é roubo, vou jogar a pena a 4 anos. Então, não existe possibilidade de reformar isso em pejus, em prejuízo, ok? Muito importante esse artigo 617 do CPP, tá? Muito bem. O 593, inciso primeiro, só puxando aqui, né, já falando nessa aula mais sobre o 593, inciso primeiro, que fala das sentenças definitivas. Não gosto desse termo definitivos, porque fica parecendo que é uma sentença transitada e julgada, e não é, né? Ela é recorrível. Então, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular, né? É, vale a pena aqui a gente já pegar um modelo, só para vocês terem uma noção. Você tem que fazer na prova uma petição de interposição e depois as razões. Sempre aconselho você fazer a petição de interposição numa folha e nas outras 4 folhas as razões de apelação, tá? Ah, e se eu gastei 1,5 folha para interposição? Aí eu já vou começar na terceira folha as razões? Não, pessoal, vocês já começam embaixo da interposição, né? Senão vocês vão perder muitas folhas, né? Por isso que eu recomendo numa folha fazer a interposição. Aí se eu fizer metade da folha a interposição, posso fazer as razões embaixo? Pode. Pode, tá? Não tem problema. Mas vamos fazer da forma sem evitar. Você não sabe quem que vai corrigir sua prova. Pega um cara chato, um cara tradicionalista ali, né? Fala, deveria ser uma folha só para interposição. Então vamos evitar problema? Uma folha para interposição, as demais para as razões, ok? Precisa escrever petição de interposição? É óbvio que não, tá? Você não precisa escrever petição de interposição. Eu pus aqui só para vocês identificarem, tá? Então você começa endereçando para quem? Para o juiz que sentenciou. Quem foi que o juiz que sentenciou? Ah, foi aquele juiz da tal vara criminal? Você vai mandar para ele. Foi ele que sentenciou. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca, tal, tal, tal. Tá? Ah, eu quero colocar ao juízo da tal vara criminal. Ok, também. Tá? Identificar excelentíssimo senhor doutor juiz ou juízo da tal vara criminal, tá tudo certo. Autos número tal, pulou aqui algumas linhas, se deu o nome do seu cliente, você coloca. Aqui já pode colocar devidamente qualificado nos autos acima, não precisa qualificar. De novo, o que precisa qualificar é se for queixa-crime ou se for representação no crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, é exigido aqui a qualificação se for principalmente queixa-crime, tá? Resposta à acusação? Não tem necessidade, tá? Então, já devidamente qualificado nos autos acima, vem por meio de seu advogado em fim assinado, a presença de Vossa Excelência, tempestivamente, tem que colocar aqui no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 593, caput do CPP, interpor, o verbo interpor, recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso 1º do CPP, por não concordar com a R sentença que o condenou a pena de tantos anos de prisão. Chama atenção de novo que se pode colocar CPP, mas se você está errando muito, colocando CPC, 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 então você escreva Código de Processo Penal, tá? Para evitar esse tipo de problema. Mas não tem necessidade de escrever Código de Processo Penal, ok? R quer dizer respeitável a sentença, tá? E condenou a pena tanto. Termos em que requerendo seja ordenado o processamento do recurso com as inclusas razões. Veja que as razões vão estar inclusas, por isso que é tudo no quinto dia. Pede deferimento, o local, se deu o local tem que colocar, a data, quinto dia. Lembra que a contagem do prazo é a mesma que nós já trabalhamos, onde você exclui o primeiro dia e inclui o último, onde nunca pode iniciar em sábado, domingo ou feriado, ok? Beleza? Advogado ou AB número tal, sem identificar aqui com o seu nome, é óbvio, né? Bom, as razões de apelação, precisa escrever aqui em cima razões de apelação? Não, que você vai escrever aqui embaixo, tá? Você manda para o egrégio Tribunal de Justiça, se for, claro, a Justiça Estadual, né? Então, egrégio Tribunal Regional Federal da tal região, tá? Então, você vai identificar aqui. E é cobrado aqui, pessoal, o colocar egrégio Tribunal de Justiça, se for Tribunal de Justiça, do Estado e qual o Estado que é, tá? Então, tem modelo que coloca esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal aqui embaixo. Ok, desde que tenha o Estado, tá? A não ser que não tenha dado na prova, ok? Razões de apelação escrito pelas razões de apelação, quem que é o apelante, quem que é o apelado, o apelado pode colocar Ministério Público, pode colocar Justiça Pública, processo crime número tal, né, ou autos número tal. Aqui, você me pergunta, tem que colocar colenda Câmara, novos desembargadores, doutor Procurador de Justiça? Vamos colocar, pessoal. Por quê? Porque, assim, é o que a gente tem o costume de fazer, né?
Então, por mais que você que não seja cobrado na prova do OAB, vocês já vão treinando como é que é feito aqui na prática, tá? Então, colhendo a Câmara, que é a Câmara Criminal, que é como se fosse uma vara criminal, formada ali de 9 desembargadores, e são 3 desembargadores que irão julgar, ali nós temos relatores vogais, né? Os revisores, e a douta Procuradoria de Justiça, que é o Ministério Público lá no tribunal. Aqui eu simplesmente só coloco em que pese o ilibado saber jurídico do meritíssimo juiz de primeiro grau, impõe-se a reforma da respeitável sentença condenatória proferida contra o apelante pelas razões a seguir deduzidas. É preciso colocar essas palavrinhas? Não precisa. É só porque assim, eu já começo aqui dos fatos, né? Então é bom colocar aqui pelo menos um resuminho aqui, ó, não concordamos, entendeu? Então por isso nós estamos fazendo as razões. É isso, ok? Né? Então são com as palavras de vocês. Bom, aqui começa dos fatos. Dos fatos, nós vamos continuar tudo que nós estamos falando até hoje, né? Você vai resumir em 2 linhas, 3 linhas, né? Aqui, você vai ter que falar, o sujeito foi condenado por qual crime? Por ter feito o quê? Pronto. Simples assim. Pessoal, não é pontuada a parte dos fatos. Não fica desperdiçando linha, não. Não fica, tem aluno que gasta lá 10 linhas com a parte dos fatos, por favor. Tá? Vocês estão desperdiçando linhas, tá? Não tem pontuação para a parte dos fatos, tá? Ok? Então, resumir de 2, 3 linhas. A parte do direito, agora aqui é onde eu queria chegar. Pessoal, aqui é praticamente os memoriais escritos. É como se estivesse dando mais uma chance para você. Essa chance chama-se princípio duplo grau de jurisdição. É como se estivesse dando mais uma chance para que você pudesse argumentar e convencer os novos julgadores a uma nova decisão. Então, se você a primeira chance que você teve foi de convencer o juiz de primeiro grau, como é que você tentou convencer o juiz de primeiro grau? Por meio dos memoriais escritos. Agora você vai tentar, aí você perdeu, você não ganhou. Agora você vai tentar de novo. Então, praticamente você vai fazer os mesmos memoriais para o tribunal, com os mesmos argumentos. Então, é praticamente os memoriais, só que é chamado de razões de apelação. É claro que aqui você tem o quê? A sentença do juiz para você bater. Então, você tem um argumento do juiz que você vai ter que refutar. Na prática, a gente abre até um tópico para refutar esse argumento do juiz. Você tem que refutar, né? E lá na prova de vocês vai ter o argumento do juiz. Temos que refutar esse argumento, ok? Mas a estrutura é a mesma dos memoriais. Então, tem preliminares? Sim. É a mesma aula que eu ensinei de memoriais. Pega a aula de memoriais e relembra. Né? Então, vou falar das preliminares? Sim. Se tem nulidades do 564, eu vou trabalhar aqui. É interessante que caiu uma vez numa prova, acho que foi no quinto exame, em que conseguiram anular uma peça, né? Falou que conseguiu anular uma sentença, mas houve recurso exclusivo de defesa. Aí anulou a sentença, então houve recurso exclusivo de defesa. Lembra do princípio não reforço impérios. E aí houve recurso exclusivo de defesa, anulou e teve uma nova sentença. Nessa nova sentença, o juiz aumentou a pena. Não pode também. Quando a gente fala em não reformar o império, não é de forma só direta, mas também indireta. Né? Se você anula uma sentença, vai ter uma nova sentença, essa nova sentença não pode piorar a situação do réu. Né? Então, o princípio de não reformar impérios, ele é tanto de forma direta quanto indireta. Tá? Então, você pode sustentar nulidade aqui? Você pode sustentar nulidade aqui. 564. A desentramento das provas ilícitas, do 157 do CBP? Do mesmo jeito. Extinção de punibilidade do 107 do CP? Perfeitamente. Se houve uma prescrição, se houve uma decadência, tem que sustentar aqui. Então, todas as preliminares que nós já trabalhamos, você continua mantendo aqui nessas razões de apelação. Bom, agora a tese principal é a tese de reformar a sentença que condenou para absolver. E nós vamos continuar utilizando o artigo 386, que é o artigo dos memoriais escritos. Então a gente continua trabalhando aqui com o 386. Tá? A não ser que envolva júri, que eu vou trabalhar daqui a pouco, né? Cair júri, aí nós vamos trabalhar com 415. Mas vamos manter aqui o procedimento comum, tá? 386. Então vai trabalhar da mesma forma que eu já expliquei nos memoriais. Nós lemos todos os incisos do 386, não vou ler novamente, tá? Tá na aula de memoriais. As teses subsidiárias, pessoal, também não vou falar novamente. Nós já trabalhamos as teses subsidiárias na aula de memoriais escritos. Inclusive, gastamos um bloco inteirinho para trabalhar com todas as teses subsidiárias. Eu vou manter essa explicação. Eu vou manter essas teses subsidiárias. Olha, você pediu nos memoriais escritos, o juiz não acolheu, eu tenho que pedir tudo de novo. Então, seguindo a ordem, primeiro são as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. Depois nós temos as agravantes
afastamento das agravantes do artigo 61. Depois nós temos o acolhimento das atenuantes do artigo 65 do CP. Depois nós temos o afastamento da causa de aumento. Depois o acolhimento da causa de diminuição ou das causas de diminuição, né? Diminui-se a pena de uma fração, de um terço, dois terços, de um terço a metade, tá? Depois você vai chegar num quantum de pena. Esse quantum de pena você tem que falar qual regime vai ser, se é o regime fechado, semiaberto ou aberto. Aí você vai precisar do artigo 33 do Código Penal, né? O artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que pode ser a linha A, regime fechado, a linha B, regime semiaberto, a linha C, regime aberto, tá? Depois a possibilidade de substituir essa pena privativa de liberdade por restritivo de direito, que é o artigo 44 do CP. E por fim, a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por uma restrição, desculpa, de suspender a pena, já falamos do 44, que é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, que é o 44, e por fim, a suspensão da pena, que é o artigo 77 do Código Penal. Só lembrando que a substituição da pena privativa de liberdade com restritivo de direito, que é o 44, tem que obedecer às regras do 44, incisos 1, 2 e 3, tá? Do artigo 77 é suspensão da pena, tá lá os regramentos no artigo 77 do CP. Então, tudo que eu expliquei nas séries subsidiárias, a gente continua mantendo aqui, dentro dos memoriais, continua mantendo aqui nesta aula de razões de apelação, ok? Quem tiver dúvida em teses subsidiárias, basta olhar, assistir a aula de memoriais escritos, tá? Muito bem, então que nós já trabalhamos, e claro que, de novo, lá na prova vai dar a sentença e você vai ter que ir refutando ali aquele argumento do juiz. De repente, o juiz falou que não tem atenuante, de repente tem atenuante sim. De repente o juiz falou que tem agravante de reincidente, mas ele não é reincidente, ele é primário. Né? Então tudo isso você vai refutando e trabalhando com essas teses. Nos pedidos, pessoal, todo recurso você tem que pedir para que seja conhecido e provido aquele recurso. Pessoal, isso é muito importante e até hoje eu vejo alunos esquecendo. E você acaba perdendo aí 0,2, 0,3 de bobeira, tá? Então, você tem que pedir para que seja conhecido o recurso. O que é conhecer do recurso? Olha, conhecer que realmente é admitido aquele recurso, está dentro do prazo legal, é um recurso tempestivo, é um recurso realmente cabível, né? Isso é chamado conhecido. E provido é dar deferimento a ele, né? Provimento, vamos reformar a sentença, tá? Agora, eu tenho que colocar todos os pedidos ou só basta falar conhecido e provido? Pessoal, ultimamente os exames vêm falando só em conhecido e provido, mas se você pega exames mais antigos, tem pontuação pelos pedidos todos. Conhecido e provido para acolher, preliminar, tal. Ponto e vírgula. Então, conhecido e provido para não acolhendo as preliminares acima, que a reforma a sentença absolvendo o réu no artigo, conforme o artigo 386, inciso tal, por devido a isso, isso, isso. Não acolhendo a tese de absolvição, que mantendo a condenação, que condene no mínimo legal, no regime tal. Quer dizer, você, igual nos memoriais nós fazíamos, pedido por pedido aqui, né, das teses aqui também, eu aconselho a gente manter esse pedido aqui bem detalhado, igual a gente fez nos memoriais, tá? A gente não sabe se vai mudando as bancas aí e cobrando aí essa parte dos pedidos, tá? Ok? E aí, ao final, local e data, data, quinto dia, novamente a gente coloca a mesma data da interposição. Pessoal, e se eu coloquei a data na interposição e esqueci de colocar a data nas razões? Pelo edital, você não vai ganhar nota. Você tem que somente vai ganhar nota se colocar tanto na interposição quanto nas razões, tá? Então a data tem que ser colocada tanto na interposição quanto nas razões. Acertou uma, errou outra, ou colocou uma e não colocou a outra, não ganha ponto, tá? Ok, advogado OAB tal. Certo? Perfeito? Então, essas chamadas razões de apelação. Esse aqui é do 593, inciso 1º do CPP. Tá? Antes da gente entrar nas contrarrazões, vamos só verificar as demais espécies. Nós temos também o artigo 593, inciso 2º do CPP, que é uma outra espécie de apelação mais difícil de cair em prova. Caiu em prova em 2007, se não me engano, no AB, que era aqui de Minas, né? Ainda não era unificado, salvo engano, acho que não era unificado em 2007, e caiu uma apelação do 593 e o segundo. Foi um desastre total, né? Aqui, quais são as situações que a gente pode identificar? O 593, inciso segundo, se você pega aqui,
ele vem falando das decisões definitivas ou com forças definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, né? Então, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante, né? Que ele fala decisões definitivas ou com forças definitivas, proferidas por juízo singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Gente, o capítulo anterior é o artigo 581, que é o recurso em distrito. Recurso em distrito, a gente sabe muito bem que ele é cabível para decisões interlocutórias. E nós sabemos muito bem que o artigo 581 tem um rol taxativo. Então, se é uma decisão interlocutória, que não seja uma sentença final, é uma decisão que não está amparada nas hipóteses do 581, vai ser cabível a apelação. Então, eu, por exemplo, eu juntei aqui, por exemplo, o indeferimento de pedido de restituição de coisa apreendida. Então, por exemplo, hoje está muito em voga na prática, aqui na advocacia criminal, bloqueio de contas, né? Ou apreensão de objetos, mais do que prisão. Então, de repente, foi bloqueado determinada quantidade de valores. Então, quanto de valores foi bloqueado. É interessante que no pedido que você for fazer de desbloqueio da conta, ou de restituição de coisa apreendida, você faz um pedido em apartado, então você vai fazer esse pedido não no próprio processo, mas um pedido apartado. Esse pedido em apartado, que é distribuído por dependência, você faz esse pedido. Se o juiz indeferir, desse indeferimento, o pedido de restituição de coisa apreendida, a gente faz o quê? Uma apelação. Esta apelação é do 593, segundo. Mas não é uma decisão interlocutória, porque ainda não é uma sentença final. Ok, mas não está no 581 essa hipótese. Se estivesse lá no 581, no recurso em distrito, a hipótese de indeferimento, de restituição de coisa apreendida, indeferimento de bloqueio, do pedido de desbloqueio de contas. Se tivesse isso no 581, seria rese. Mas como não está, vai ser apelação. E qual apelação? 593, inciso segundo. Então veja que o 593, inciso segundo, aí prevê uma hipótese, né, que ela pode ser diversa, né, pode ser genérica demais. Né? Não está no 581, vai ser o 593.2. Né? Então eu dei o exemplo aqui do indeferimento do pedido de restituição de coisa apreendida. Tá? Muito bem. Só coloquei uma observação aqui, indeferimento de revogação das medidas protetivas, né? Indeferimento do pedido de levantamento, sequestro, né? De novo, né? Então, bom, se não tem a previsão, isso aqui eu estou falando, eu trouxe isso aqui mais porque na prática existe a dúvida sobre isso. Você pediu a revogação de uma medida protetiva lá da Maria da Penha, né? O juiz indeferiu, é cabível o quê? Pessoal, assim, tá um problema isso na prática. Por quê? Tem tribunal que entende que é cabível a apelação. Tem tribunal que entende que é cabível habeas corpus. E tem tribunal que entende que é cabível agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Que é claro, Código de Processo Civil. Pessoal, eu já tive duas situações aqui no escritório em que, ainda bem que eu fiz os três. Por quê? Porque teve tribunal que falou, não é cabível habeas corpus, não é cabível apelação, é cabível agravo de instrumento. Ainda bem que eu tinha feito o agravo de instrumento. O tribunal julgou o habeas corpus e deu certo o habeas corpus. Então, pessoal, assim, como não tem uma definição jurídica, eu aconselho fazer os três, tá? Muito bem, né? Esse indeferimento do pedido de levamento de sequestro, eu dei o exemplo aqui de você pedir aqui a restituição de coisa apreendida, os tribunais estão entendendo que é cabível apelação, mas desde que seja um processo apartado, mas você encontra entendimentos diversos, tá? Você encontra entendimentos de agravo, de instrumento, realmente está um problema, precisa ser simulado isso aqui, tá? Então, na dúvida, faz todos, tá? Mas na prova de vocês, se for cair a apelação 593, inciso segundo, ok? Pessoal, e essa apelação aqui, como é que eu faço? Tem interposição? Tem, vai ser interposição para o juiz, por exemplo, que bloqueou as contas, tá? E que, claro, que indeferiu o pedido de desbloqueio, você vai fazer um recurso para ele, a interposição, e as razões para o tribunal. Tá, mas o que eu vou escrever na parte do direito? Pessoal, simplesmente vai demonstrar que era para ter sido desbloqueado o valor. Você não vai ficar falando aqui. Claro que pode ter uma preliminar, pode ter. Preliminar você pode alegar em qualquer lugar. Mas assim, você não vai ter tese de absolução, você não vai ter tese subsidiária. Sua tese vai ser focada em cima do desbloqueio de contas, ou do levantamento do sequestro, ou da restituição de coisa apreendida, vai ser só sobre isso.
Por isso que com peça eu acho difícil cair, ok? Tá? Muito bem. Continuando aqui, o 593, esse terceiro, pessoal, ele é específico de júri. Nós vamos ter uma aula específica de júri, que eu preciso explicar um pouco sobre o júri, sobre os pedidos do júri, para vocês entenderem o 593, esse terceiro, tá? Então, em breve nós vamos estudar a aula do júri e eu vou falar sobre esse 593, esse terceiro ali na aula do júri, ok? O 598 do CPP, isso é da mesma forma que o 416, tá? Que envolve também júri. Então, tanto 593, esse terceiro, quanto 416, vou falar na aula do júri, tá? Porque eu vou ter que explicar sobre pronúncia, absolução sumária 415, tá? E se eu entrar nisso agora, nós vamos acabar tendo uma aula de júri aqui. Então, reserve essas duas hipóteses de apelação aqui na aula do júri, ok? Ela vai fazer parte da aula do júri, ok? O 598 já caiu em prova esse aqui, é quando, vamos pegar o 598, o 598 ele fala os crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, então do júri, do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo MP. Então, se o Ministério Público não recorreu no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, são descendentes, ascendentes, colaterais, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Então, ele dá a possibilidade, tá, da pessoa, do assistente da acusação, mesmo que ele não tenha sido habilitado, como assistente, de recorrer, porque o Ministério Público não recorreu, então ele poderia ter esse interesse. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia que terminar do MP. Aquela contagem do prazo é assim, você não é intimado para isso, né? Então, por exemplo, houve a sentença absolveu o réu, o Ministério Público poderia recorrer. O Ministério Público abriu vista para ele, tem 5 dias para recorrer, para interpor recurso de apelação. Passados 5 dias não recorreu, já num dia posterior ao quinto, já começa a contar o prazo de 15 dias para o assistente da acusação recorrer, tá? E aí, existe a possibilidade, então, do assistente da acusação recorrer, e o artigo que fundamentaria seria o 598. Eu posso colocar o 598 combinado com o 593, inciso primeiro? Sim, até deve, Deve colocar os dois, Porque, quer queira, quer não, você também está recorrendo de uma sentença que absolveu, Então, você coloca o 593, inciso primeiro, e combinado com o 598, mas tem que colocar combinado com o 598, ok? Então, ele é extremamente importante aqui, ok? E cuidado com o prazo de 15 dias. Isso caiu, então, numa prova em que você estava sendo contratado como assistente do Ministério Público. E aí era interessante que nessa prova, na petição de interposição, você tinha de pedir habilitação como assistente do MP. Foi uma prova bem complexa, que você tinha de fazer petição de interposição e habilitação numa mesma página, na mesma folha, utilizar o 598, datar no 15º dia, a contar ali após os 5 dias do MP, tá? Então foi uma prova bem complexa. E como assistente do MP, você queria o que? A reforma da sentença que absolveu para condenar o réu. E a forma de fazer é a mesma, viu, pessoal? Tem a interposição, só que é 15º dia, nós temos as razões de apelação. Você vai trabalhar aqui com a reforma da sentença. Você está do lado do MP, só lembrando isso. 416 eu pulei, artigo 82, pessoal, isso aqui já caiu em prova agora, recentemente, que é a apelação do artigo 82 a 9.099. Cuidado, que nós estamos falando de juizado especial criminal, nós estamos falando de um prazo de 10 dias, Então, o artigo 82 fala da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, isso é lá no juizado especial, quando o juiz do juizado especial rejeita a denúncia ou queixa. E da sentença, qualquer sentença que absolva ou condena, caberá apelação, poderá ser julgado por turma composta de 3 juízes. Então, pessoal, quem vai julgar as razões de apelação não é o Tribunal de Justiça. Tem muita gente que errou isso. Não é o Tribunal de Segunda Instância. É quem vai julgar isso vai ser aqui a turma recursal, tá? Então, muito importante que aqui quem vai julgar vai ser a turma recursal, ok? Tá? A turma recursal é formada aí de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos em sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias. Aqui, pessoal, tanto a interposição quanto as razões, todas são em 10 dias. É tudo junto, 10 dias para tudo, não é que é 10 para interposição e 10 para as razões, não. São 10 dias para tudo,
contadas as ciências da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido recorrente, tá? E aí as contrarrazões também em 10 dias aqui. Então, a diferença aqui, então, é que a interposição vai ser para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da comarca tal. Aqui vai também modificar que vai ser o prazo de 10 dias e não 5 dias. O artigo 82 a 999, não é o 593, tá? Aqui o prazo de 10 dias é o artigo 82, seu parágrafo primeiro. Então, o artigo 82, parágrafo primeiro é o prazo, tá? 82, parágrafo primeiro. E essa apelação, artigo 82, caput da Lei 9.099/95, tá? Aqui continua a mesma coisa, tá? O prazo aqui, 10º dia. Aqui, em vez de ser egrégio Tribunal de Justiça, vai ser egrégia turma recursal, o colégio recursal do Juizado Especial Criminal da comarca tal. Então tem que colocar turma recursal. Gente, essas bobeirinhas, você é reprovado por isso, tá? Razões de apelação, apelante, apelado, processo crime. Aqui, a acolenda turma, nobres juízes, não são desembargadores, douto, representante do Ministério Público, doutor, promotor de justiça, não é procurador, tá? Promotor de justiça. E aqui você vai verificar, você pode ter preliminar, pode ter teste de absolvição aqui é 386, teste subsidiário que mantém, tá? Conhecido e provido, e cuidado aqui, 10º dia, ok? Tá? Bom, perfeito. Essas são as espécies de apelação. Pessoal, então terminamos esse primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos trabalhar com as contrarrazões de apelação, muito importantes, já caíram algumas vezes em prova, tá? Então, essa é a apelação e nós vamos trabalhar com as contrarrazões, tá? Vou mostrar a questão dos modelos e tal, ok? Aqui no nosso material, pessoal, nós temos aqui um exemplo de uma apelação, só para vocês terem noção, então é importante vocês tentarem fazer, né? Aqui, por exemplo, é do 41º exame, né? Tá aqui a interposição, tá aqui o endereçamento, tá aqui o artigo, tá aqui o tempestivamente de 5 dias, 593 caput do CPP, tá o endereçamento, egresso do Tribunal de Justiça, tem a possibilidade de preliminar, as preliminares, o mérito, a absolvição, né? Aqui, subsidiariamente, as teses subsidiárias, aqui, conhecido e provido o recurso, né? E o prazo aqui, né? O prazo é o 5º dia, não sei porque que eles consideraram 11 ou 13 de setembro, mas no 5º dia, tá aqui, local, data, advogado, OAB, tá? Importante vocês tentarem fazer sem olhar aqui a resposta, ok? Tá? Muito bem, tá? Então, até o próximo bloco com as contrarrazões de apelação. Muito obrigado a todos, até logo.